Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados resulta de um longo processo negocial, que há de ter sido acompanhado pelo Governo anterior, iniciado na União Europeia em 2012 e culminou numa alteração significativa, para não dizer radical, do regime atual. É um documento muito extenso, como podem ver, com muitos considerandos e complexo, sendo que, por vezes, as soluções nele previstas parecem desproporcionadas para a generalidade do tecido empresarial nacional e também para entidades públicas, onde se incluem as 3.091 juntas de freguesia. No processo de adaptação da legislação nacional do RGPD, procuramos, por isso, após consulta pública, minimizar, na curta margem possível, os encargos, que são muitos no cálculo que estamos a fazer, que decorrem do regulamento para quem o tem de observar, sem desproteger, obviamente, em qualquer momento, os direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados. Por isso, a proposta minimiza o impacto das coimas no setor privado, considerando, aliás, considerando o número 13º do RGPD. Há também uma diferença entre as entidades para quem os dados são a base legítima do seu negócio, mas é assim, e os organismos públicos que recolhem e usam dados pessoais para o cumprimento de obrigações legais ou para a prestação de um serviço público, nomeadamente para simplificar a vida dos cidadãos e das empresas. Por isso, a não aplicação de coimas às entidades e organismos públicos é uma liberdade que o regulamento deixou aos Estados-membros, no artigo 83, número 7, e não uma exceção proposta nesta lei, ao contrário do que tenho ouvido referir. Foi também a solução adotada por outros Estados-membros, como a Alemanha ou a Áustria. Não devemos sobre-regulamentar o que já é densamente regulamentado. Aliás, na nossa proposta de lei foi até consagrado um regime atípico, prevendo-se que a referida isenção seja reapreciada ao fim de 3 anos da entrada em vigor desta lei. Contudo, é preciso recordar que isso não isenta as entidades públicas do cumprimento de todas as obrigações previstas no regulamento e na lei e da respectiva fiscalização, nem desprotege os particulares dos seus direitos em matéria de proteção de dados pessoais disponibilizados a entidades públicas. Em síntese, as linhas gerais da proposta de lei assentam nos seguintes parâmetros: evitar rupturas institucionais e, por isso, consagrar a Comissão Nacional de Proteção de Dados como autoridade de controle, que devendo ela ser dotada dos meios necessários para cumprir essa função num quadro mais exigente, consolidar a margem admissível de limitações previstas no RGPD, em matéria de direitos, em ambiente laboral, em necessidades de investigação científica, nomeadamente na área da saúde, e adotar uma linha de convergência com outros projetos legislativos europeus, dado que muitas destas entidades se movem no espaço europeu. Senhoras e senhores deputados, este regulamento deve servir essencialmente para aquilo que foi feito: proteger os dados dos cidadãos, sem alimentar burocracia e conflitualidade desnecessária e captação de receitas a elas associadas tantas vezes. Para que este objetivo seja alcançado, teremos todos de trabalhar de forma cooperativa e, sobretudo, de forma pedagógica, em especial numa primeira fase, tanto no setor privado como no setor público, até as novas regras e o novo paradigma, o novo modelo, se tornarem uma normalidade. Esperemos também, seja esse o sentido final da lei, cuja discussão hoje se inicia neste Parlamento, e que as senhoras e os senhores deputados terão todo o direito e o dever de aperfeiçoar e alterar conforme acharem melhor. Muito obrigada. Há um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado e Vice-Presidente Manuel Proeza. Faz favor. Mas é como deputado que vai falar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, senhores Secretários de Estado. Sra. Ministra, o regulamento comunitário em apreço vai entrar em vigor no dia 25 de maio. É isso que ele dispõe, é um diploma com aplicabilidade direta e, portanto, assim será. A haver especialidade, enfim, ela certamente não terminará antes dessa data.
porque evidentemente o trabalho de especialidade, sobretudo numa matéria tão complexa como esta, exigirá o maior rigor, a maior ponderação, levar todas as questões em conta. Tudo isto terá que ser feito com grande rigor. E, portanto, a consequência disto é que, se realmente a especialidade terminar após 25 de maio, nós vamos ter aqui um regime de proteção de dados pessoais que vai andar, digamos, em mudanças que são indesejáveis para todos os efeitos. Isto é, nós vamos ter seguramente um período em que vai estar em vigor a Lei de Proteção de Dados, atualmente em vigor, ainda não revogada pela nova legislação, e sem efeito, porque na verdade é o regulamento que tem, ou com efeito muito limitado, porque é o regulamento que tem aplicabilidade direta, e depois a seguir entrará em vigor esta lei, desejavelmente aperfeiçoada, como a Sra. Ministra dizia, e o próprio regulamento. Ou seja, há aqui claramente o risco de termos regimes diferentes aplicados em momentos imediatamente sucessivos, e creio que isso não ajuda nada. Só para lhe dar um exemplo, os poderes da Comissão Nacional de Proteção de Dados num regime e no outro são diferentes. Há uma mudança significativa de modelo de fiscalização prévia para fiscalização sucessiva. Daí, Sra. Ministra, que eu lhe tenha que perguntar se isto está devidamente ponderado pelo Governo e quais é que são as medidas que o Governo aplicará para minorar as perturbações que resultarão seguramente desta situação. É isto. Muito obrigado. E para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência, da Modernização Administrativa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, o processo, Sr. Presidente, peço desculpa. O processo legislativo, e Sr. Deputado pela sua questão, o processo legislativo cabe agora à Assembleia, tal como a aprovação do novo Estatuto da CNPD. Da parte do Governo, obviamente, que tudo faremos e estamos a fazer para preparar as entidades públicas e para ajudar as entidades privadas, através do IAPMEI, a prepararem-se para a aplicação do regulamento, porque, de qualquer modo, esta lei limita-se a pôr em execução alguns aspectos do regulamento, digamos, e a margem, digamos que, dada pelo regulamento ao legislador, que é naturalmente o Parlamento, não é sequer muito grande. Portanto, vamos ter desde já, ou já o estamos a fazer, de nos preparar para o novo modelo que vai entrar em vigor num quadro que apenas poderá ser mais complicado, embora a CNPD também tenha poderes de fiscalização. Não são provavelmente os seus poderes principais neste momento, porque o modelo era de avaliação ex ante, passa para um modelo de avaliação ex post, mas, enfim, também penso que não será por muito tempo que viveremos nessa transição. E devo dizer-lhe, Sr. Deputado, como aliás sabe, com certeza já leu atentamente o regulamento, porque vi que fez o parecer da primeira comissão, este é um trabalho que temos que ir fazendo com grande empenho. Mas é um trabalho que vai exigir muito tempo e vai exigir trabalho para todos nós, e eu, quando digo todos nós, nem sequer me preocupo muito em especial com as grandes entidades públicas, que essas estão sempre mais bem preparadas. Preocupo-me com todas as entidades públicas, e por isso citei aqui hoje as 3.000 freguesias, aliás, mais de 3.000 freguesias, a quem o regulamento também se aplica. Espera aí. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. Para apresentar a iniciativa do PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Efetivamente, este passo hoje dado é um elemento fundamental e saudamos, em primeiro lugar, neste debate, a proposta de lei apresentada pelo Governo, que é precisamente, como foi referido, uma adaptação à realidade nacional do que resulta do regulamento. Sublinho-se que é um regulamento e, portanto, ele é de aplicabilidade direta e imediata, não se trata de uma necessidade de transposição de uma diretiva, portanto, a partir do dia 25 de maio, efetivamente, serão essas regras que vigorarão. Naturalmente, obviamente, todos preferiríamos poder já ter o processo concluído e que o que complementarmente no plano da legislação nacional pudesse ser necessário estivesse já em vigor nesse mesmo dia 25 de maio. No entanto, existe uma estrutura prévia, existe um histórico prévio, existe um trabalho prévio da atividade da Comissão Nacional de Proteção de Dados que é valiosa e que continua, em grande medida, a relevar para o aspecto substantivo da aplicação do regulamento. As alterações, como a Sra. Ministra evidenciava, têm a ver com a forma de controlo que, deixando de ser ex ante e passando a ser ex post,
apesar de tudo, não altera muito drasticamente o conteúdo da apreciação do que é lícito e do que não é, de como se tratam os dados e quais são os dados sensíveis e como eles devem ser objeto de proteção, a perspectiva e o momento temporal em que isto ocorre é que passa a ser distinto. E precisamente por isto, precisamente porque é necessário dotar de praticamente todos os meios que ainda pudessem estar em falta, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta também em simultâneo, nesta discussão hoje, a adaptação da legislação orgânica sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Precisamente o diploma hoje em discussão, a proposta de lei, identifica que essa é a Autoridade Nacional de Controlo. Trata-se agora de garantir que nas competências e atribuições da CNPD estão refletidas aquelas que resultam quer desta proposta de lei, quer do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ao mesmo tempo que se tenta ir ao encontro de algumas preocupações que a própria CNPD vinha manifestando ao longo dos anos. De facto, com um perfil diferente de intervenção, em que a intervenção deixa de ser, como se disse, ex ante e passa a ser ex post, naturalmente a própria organização dos serviços da CNPD terá de se reorientar para a fiscalização e não para o controle prévio, daí também a proposta de revisão e de revisitação da estrutura orgânica que se coloca em cima da mesa. Paralelamente também, este é um momento em que pensamos ser útil. Obviamente lançamos uma proposta que estamos disponíveis para discutir com todos os grupos parlamentares quanto à própria composição da CNPD. A importância da representação ou da indicação dos membros de forma o mais plural possível, com o reforço da presença, da designação de um representante através da eleição pela Assembleia da República. Hoje já sabíamos que o Presidente e os 2 vogais eram indicados pela Assembleia. Subir para 3 aumenta a possibilidade de maior representatividade e de maior proporcionalidade e pluralidade na própria composição da CNPD e também apresentamos uma sugestão, uma proposta, que é precisamente a de melhorar a articulação que existe entre a CNPD e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Porque se assim hoje já é no sentido inverso, ou seja, um dos membros da CADA já é indicado pela CNPD, parece-nos que poderá fazer sentido para harmonizar, melhorar a aplicação de legislação que efetivamente tem uma zona de condomínio e de partilha muito intensa, poder fazer este duplo exercício de maior simbiose entre as duas instituições. De facto, muitas das dificuldades, muitas das questões que o regulamento vai colocar prendem-se com instituições públicas e muitas vezes prendem-se com instituições públicas também a propósito daquilo que são as suas obrigações de transparência, em que aqueles próprios dados que são protegidos por força da proteção de dados pessoais podem ser necessários para dar aso a respostas em processos em que o que está em causa é a transparência administrativa, a garantir que as pessoas têm acesso a informação relevante sobre as entidades públicas. Por isso, não esquecemos a urgência e, obviamente, o debate tem de ser ponderado e incluir o maior número possível de contributos das entidades especializadas e da própria CNPD, que já hoje nos fez chegar também o seu parecer, mas fundamentalmente também estamos cientes que o Parlamento tem efetivamente de dar uma resposta célere e capaz de dar uma plena aplicabilidade ao regulamento e à legislação interna que visa assegurar a sua execução na ordem nacional. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Vânia Dias da Silva. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Esta é, obviamente, uma matéria que nós não podemos fugir e que está inexoravelmente ante nós, e que seja porque tratamos de direitos fundamentais, seja porque se trata de um regulamento da União Europeia que temos que acatar e que há pouco o Sr. Deputado José Manuel Pereira já fez o favor de elucidar nessa matéria, e nisso todos estamos, obviamente, de acordo, e até me atrevo a dizer, Sra. Ministra, que nesta matéria não há ninguém nesta sala que um dia não se tenha confrontado já com um problema de dados e com o abuso de direito de algumas entidades no uso abusivo, passo a redundância, de dados, e, portanto, esta é uma matéria que, obviamente, tem que ser acautelada. Mas há aqui 2 questões de que discordamos seguramente, Sra. Ministra, e uma delas prende-se com a forma e outra prende-se com o conteúdo, a que já irei. Mas agora queria concentrar-me na forma, Sra. Ministra, e dizer que nesta matéria é absolutamente inaceitável, Sra. Ministra, e perdoe-me com toda a simpatia e respeito que tenho pela Sra. Ministra, é inaceitável, dizia-lhe, que o Governo pressione o Parlamento para legislar à pressa numa matéria que já conhece há mais de 2 anos e há mais de 2 anos podia ter trabalhado nela, Sra. Ministra. Não é aceitável, não é compreensível, nem sequer se entende porquê, Sra. Ministra, porque já todos conhecíamos esta matéria. Todos sabíamos que o regulamento entrava em vigor no dia 25 de maio. O regulamento previa uma moratória de 2 anos para que todos se adaptassem. E o que aconteceu? O Governo ficou quieto, parado e à espera, não fez nada e, portanto, agora estamos todos a braços com problemas de implementação que, obviamente, este Governo não quis acautelar, não se entende bem porquê. E, Sra. Ministra, não imagine que, como que por magia,
as IPSS, os particulares, as empresas, a administração pública não, que está de fora de algumas coisas, claro, acautelou-se logo, mas não imagino que por magia as pessoas vão conseguir adaptar-se sem mais, porque isso não é possível. E não dá, Sra. Ministra, não dá para achar que o Parlamento vai, em 22 dias, resolver o problema, porque não vai, Sra. Ministra, não é possível. E, portanto, o Governo tem culpas nisso e a Sra. Ministra não devia ter tratado esta matéria assim. Depois dizer, Sra. Ministra, entrando na substância da questão, que há aqui 4 ou 5 questões que são fundamentais, mas 2 delas estão à cabeça. E a primeira das quais tem que ver, obviamente, com o tratamento diferenciado entre a administração pública e as empresas. Não se entende, Sra. Ministra, este tratamento diferenciado. É absolutamente inaceitável, Sra. Ministra, e até é ilegal. E se há o entendimento que o regulamento permite essa distinção, na nossa opinião não permite, da parte do CDS contará com a nossa oposição no sentido de tentarmos, na especialidade, fazer com que isso mude. Era o que faltava que se aplicasse a lei às empresas e aos particulares, que também se aplica e que também têm sanções, e não se aplicasse à administração pública, que tem um regime diferente dos particulares. Isso é iníquo, é desigual e não passará com o beneplácito do CDS, pelo menos. E, portanto, Sra. Ministra, era bom que recuassem nesse desígnio. E aquilo que se aplica às empresas tem que se aplicar, evidentemente, à administração pública. A segunda questão tem a ver com a questão sancionatória. A questão decorre do regulamento, obviamente, e, portanto, há pouca margem de manobra, nós temos essa noção para a lei, mas há aqui limitações que têm a ver com a falta de recondução do regime sancionatório ao regime geral contra a ordem nacional, que nos parece ter que ser revisitado, ter que ser revisto, e era bom que isso também ficasse feito, e em sede de especialidade falo-emos seguramente e ouviremos todas as pessoas para que isto se conforme da melhor maneira. A terceira questão, Sra. Ministra, tem que ver com o equilíbrio da proteção de dados com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Estes são todos valores fundamentais que a Constituição acautela e é crucial que não haja nenhuma censura constitucional nesta matéria. E o que nós temos que fazer aqui é esta compatibilização que o regulamento permite e que a lei não alcança. E, francamente, é uma coisa que nos espanta e que parece haver aqui uma coisa a que eu não queria chamar de exame prévio, porque faz lembrar outros tempos, e nós não gostamos de os lembrar, mas, Sra. Ministra, este exame prévio tem que ser revisto, porque o CDS também não o deixará passar tal qual está. A quarta e última questão tem que ver com coisas de mais pormenor, tem a ver com os dados de saúde e os dados da justiça, que são importantes, e para que depois teremos que olhar também na especialidade. Mas não queria deixar também de falar sobre o projeto que foi arrastado à pressa relativamente à orgânica da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem 2 problemas. O primeiro é o de não estar adaptada à autonomia administrativa e financeira que o regulamento impõe e, portanto, isso vai ter que se fazer porque o regulamento impõe e a lei vai ter que o cumprir. Para além disso, e mais grave, não passará de letra morta, Sra. Ministra, se não dotarmos a Comissão Nacional de Proteção de Dados dos meios humanos necessários. A Comissão Nacional de Proteção de Dados há anos que clama por mais meios. Agora, com a fiscalização ex post que falava há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é evidente que se não dotarmos a Comissão Nacional de Proteção de Dados de meios humanos, não vamos ter lei operacional. E isso é um problema, é grave e tem que ser realmente tratado. Portanto, Sra. Ministra, gostávamos de ter aqui a sua garantia de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai ser reforçada dos meios humanos necessários para fazer esta fiscalização, que agora é cada vez mais exigente, porque vai ser feita perante o facto consumado. E isso, obviamente, tem implicações que não pode deixar de acautelar. Muito obrigada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é de 2016, mas a proposta que hoje debatemos só foi aprovada em Conselho de Ministros no final de março e só dela tivemos conhecimento em abril. Foi tarde, muito tarde, para uma matéria com esta dimensão e impacto. Seria desejável que a proposta de lei entrasse em vigor numa data relativamente aproximada àquela que o regulamento irá entrar em vigor no próximo dia 25 de maio. Tal não deverá acontecer por exclusiva responsabilidade do Governo. Acresce que há um acervo legislativo muito assinalável, acerca do qual não se prevê
qualquer adaptação ou qualquer revisão e que dela fica bastante necessitada. Contudo, não é admissível, e o PSD não consentirá, que se presuma que esta proposta poderia constituir uma espécie de envelope fechado que o Governo enviou ao Parlamento para que os deputados o carimbem depois de uma simulação de um debate de especialidade. Não o aceitaremos. O PSD irá fazer um debate de especialidade sério e com a dignidade que esta matéria merece, enquanto essência da materialidade dos direitos fundamentais no nosso tempo. Ouviremos as entidades relevantes e os especialistas nas diversas áreas que possam oferecer os contributos capazes de melhorar esta proposta. Senhora Ministra, se este processo peca por tardio, a proposta deixa muito a desejar no seu conteúdo. Está pejada de conceitos indeterminados. Toda ela está repleta de zonas cinzentas de turbulência interpretativa. Está plena de critérios legislativos não estribados no Regulamento Europeu, embora o invoquem. Contém erros de tradução do original do Regulamento em inglês. Por exemplo, subcontratante está como subcontratado, o que é inadmissível, e noutros, como por exemplo, em relação ao âmbito de aplicação no artigo 2º, número 2, a linha B. Existem, Senhora Ministra, como já foi referido, limitações objetivas e exageradas à liberdade de imprensa no artigo 24 da proposta e que não se percebem no regime do RGPD. Senhor Presidente, Senhora Ministra, é transversal nesta proposta uma lógica de isenção, eu diria quase de privilégio, da atividade da administração pública, seja de forma expressa ou tácita. Não apenas na dilação de 3 anos na aplicação nas coimas, mas também nas razões argumentativas que a tentam sustentar. É lógica e politicamente errado fazer esta distinção de regime. E a mesma não tem respaldo no Regulamento. Provocará uma diferenciação errada, injusta e anticoncorrencial em diversas áreas de atividade. O Estado tem acesso privilegiado aos dados pessoais dos seus cidadãos e deve ser o primeiro a dar o exemplo, sobretudo no que tange à proteção dos direitos fundamentais. Diz-se na exposição de motivos que a aplicação deste regulamento resultará em encargos administrativos elevados que não se encontram suficientemente justificados pelos benefícios obtidos. Senhora Ministra, trata-se aqui de plasmar um critério economicista relativamente insuspeito, já que estamos em matéria de direitos fundamentais e não o aplicar às entidades públicas por este critério, de facto, parece-nos extremamente limitativo. Mas pior ainda são as suas próprias declarações quando da apresentação da proposta, quando disse que o RGPD teria sido pensado para as multinacionais e não para as administrações públicas do Estado, já que estas não usam os dados pessoais para negócio. Fim de citação. Tremendo equívoco seu, Senhora Ministra. A razão de ser deste regulamento é proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, independentemente da natureza jurídica daqueles que os possam colocar em perigo em virtude de um manuseamento de dados pessoais negligente ou doloso. Sejamos claros, quem são as entidades que potencialmente podem prejudicar os direitos fundamentais dos cidadãos em virtude de um errado tratamento de dados pessoais? Sem dúvida nenhuma que essas multinacionais que se refere, mas também o Estado, a administração tributária, a administração fiscal e a segurança social, certamente. Mais ainda, como o parecer da CNPD, que hoje tivemos acesso, o invoca, há um desvio de fim em relação a esta isenção. Diz a proposta que é possível que os dados pessoais sejam usados pelas entidades públicas para um fim diferente. Só pode ser mais um equívoco, Senhora Ministra. Em primeiro lugar, porque a administração pública, as entidades públicas, obedecem ao princípio da legalidade das atribuições e competências. E os dados pessoais só podem ser, em todo o caso, obtidos em função desse mesmo interesse. E a administração pública só pode atuar em virtude do interesse público e, portanto, esta transposição, este desvio de fim não é admissível. Concluindo, a preocupação do PSD é dar contributos positivos para melhorar esta proposta.
Tudo faremos para que este momento legislativo não venha a ser recordado como a lei das oportunidades perdidas neste desejável e inevitável upgrade dos direitos fundamentais para o século XXI. Mas esperávamos mais. Muito obrigado. Para uma intervenção tem, Presidente, a palavra o Sr. Deputado António Filipe, PCP, faz favor. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta de lei que hoje discutimos, destinada a assegurar a aplicação em Portugal do Regulamento Geral da União Europeia relativo à proteção de dados pessoais e à livre circulação desses dados, chegou tarde e a más horas a esta Assembleia. Como se refere no preâmbulo, em janeiro de 2012, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento sobre a proteção de dados pessoais. Desenrolou-se um longo processo negocial durante os anos 2014 e 2015. O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho foi aprovado em 27 de abril de 2016. A entrada em vigor do regulamento foi fixada para 25 de maio de 2018. E em abril de 2018 é que deu entrada nesta Assembleia a proposta de lei destinada a assegurar a sua aplicação em Portugal. É certo que há soluções de continuidade entre a legislação relativa à proteção de dados que está em vigor e o regulamento que entra em vigor dentro de 22 dias. Mas a falta de adaptação da legislação nacional a exigências decorrentes do regulamento da União Europeia trará incertezas indesejáveis quanto ao regime legal aplicável. Perante uma matéria tão complexa, extensa e inegavelmente importante, dado que é matéria de direitos fundamentais, não é exigível que esta Assembleia discuta e aprove em 15 dias o que o Governo demorou 2 anos para discutir e aprovar. Acresce ainda que o Governo, nesta matéria, não ouviu quem devia. Não é aceitável que o Governo apresente uma proposta de lei sobre proteção de dados pessoais sem ter ouvido a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é precisamente a autoridade de controle nacional em matéria de proteção de dados. Foi esta Assembleia que, depois da entrada da proposta de lei em 2 de abril, promoveu a audição da CNPD, cujo parecer, aprovado ontem, só hoje mesmo foi facultado à primeira comissão desta Assembleia. A aprovação de uma lei relativa aos termos da aplicação do RGPD em Portugal é necessária. Tanto mais necessária porquanto a aplicação direta do regulamento é suscetível de gerar uma situação de incerteza jurídica que é indesejável em diversos domínios. Mas não se pode exigir a esta Assembleia que abdique do seu dever de debater esta matéria com a ponderação exigida pela sua extensão e complexidade. E não se pode exigir aos grupos parlamentares que aprovem uma qualquer proposta de lei, independentemente de uma apreciação de mérito sobre o seu conteúdo. Acontece que esta é uma má proposta de lei. O regulamento foi pensado e construído para a proteção dos cidadãos face ao tratamento de dados pessoais em larga escala por grandes empresas e serviços da sociedade de informação, procurando abranger as grandes multinacionais que gerem redes sociais ou aplicações informáticas em larga escala, envolvendo a recolha e utilização intensivas de dados pessoais. Assim sendo, as soluções dele constantes não consideram as características do tecido económico nacional e são desproporcionadas ou mesmo inadequadas para a generalidade das pequenas e médias empresas ou mesmo para a administração pública portuguesa. Por outro lado, no momento em que o tratamento massivo de dados pessoais exige garantias acrescidas dos direitos fundamentais dos cidadãos e uma intervenção acrescida do Estado para os garantir, o que é proposto é uma redução da intervenção do Estado em nome de uma suposta autorregulação que, como sempre, acaba por se traduzir em desregulação. Acresce que, na margem de decisão que o próprio regulamento remete para opções legislativas dos Estados-membros, a proposta do Governo contém, segundo a CNPD, soluções de teor vago e aberto, não logrando prever regras específicas para os aspectos do regime sobre que incide. Por nós, dizemos que a proposta contém em diversos aspectos soluções que não são aceitáveis. É o caso do tratamento de dados da saúde, em que se admite a criação de bases de dados da saúde centralizadas, sem ter em conta o caráter sensível do tratamento desses dados e a proteção legal que lhes deve ser conferida. É o caso da videovigilância, em que o regime proposto fica muito aquém do que é exigível. É o caso do acesso a documentos administrativos. É o caso do tratamento de dados nas relações laborais. É o caso do tratamento de dados biométricos. É o caso do tratamento de dados para fins de liberdade de expressão e de informação.
São muitos casos que o tempo disponível para este debate não permite sequer enunciar. São muitos casos que nos obrigam a dizer que esta proposta de lei, do nosso ponto de vista, deve ser rejeitada e esperamos que, se esta proposta de lei baixar à especialidade, que haja muito trabalho nesta Assembleia por forma a corrigir aspectos que são profundamente negativos na proposta que nos é apresentada e seria desejável que, estando em vigor o regulamento, que a legislação que em Portugal assegura a sua execução tivesse soluções justas e adequadas para a realidade portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenção para o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Esta proposta de lei, já foi dito, e nós associamos a essa observação, contém um vasto conjunto de soluções que nos parecem merecer correção clara. E vou referir apenas algumas, porque o tempo é o que é. Primeiro, o tratamento diferenciado entre entidades públicas e privadas, a Sra. Ministra sublinhou que o regulamento ele próprio permite que assim seja. Bom, mas há linhas vermelhas que realmente não se podem ultrapassar, e eu quero referir-lhe uma. É que justamente a hipótese de o tratamento de dados o tratamento de dados por entidades públicas ser diferente daquele cujo fim justificou a sua recolha, desde que esteja em causa o interesse público, é para nós qualquer coisa de, enfim, que merece imensas reservas e merece até algum receio, porque o que seja o interesse público depende, evidentemente, muito da entidade que esteja a justificar a cláusula ou utilizar a cláusula de interesse público. Para nós é uma linha vermelha que não estamos disponíveis para ultrapassar. Como já foi dito também, a isenção de coimas durante 3 anos não é uma realidade que se justifica à luz do próprio regulamento, porque o regulamento permite que assim seja, é certo, mas não a pensar em casos como o caso português, que desde 91 tem um sistema de coimas para entidades públicas. Segundo ponto que queria sublinhar, a mudança do modelo de fiscalização de ex ante para ex post. Seguramente, enfim, é a aplicação do regulamento, portanto nada há a fazer. Sucede, todavia, que importa, digamos, reforçar significativamente as capacidades de resposta por parte da entidade portuguesa de controle, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E desse ponto de vista, queremos que o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista fica bastante aquém daquilo que seria necessário, designadamente em matéria de consagração de autonomia administrativa e financeira e de previsão explícita de reforço significativo dos quadros da CNPD. Terceiro aspecto, as bases centralizadas para dados de saúde, já foi referido, trata-se de algo que é absolutamente inaceitável, porque a cláusula, a previsão de que fiquem plataformas unificadas, ou plataforma única, não nos dá nenhuma garantia, pelo contrário, dá-nos até todo o motivo para recear o pior. E, finalmente, o último ponto que sublinharia, entre tantos outros que valia a pena salientar, é justamente o regime sancionatório, que permite, por exemplo, através da fixação de limites mínimos, que a partir da entrada em vigor da lei, as pessoas singulares passem a ter sanções mais leves do que aquelas que se verificavam com a aplicação da atual lei da proteção de dados pessoais. E os intervalos que são fixados na lei são de tal maneira amplos que queremos que, aliás, suscitará problemas de constitucionalidade no que diz respeito à fixação legal da coima. Portanto, Sra. Ministra, para que fique tudo muito claro, nós não obstaremos à entrada em vigor desta proposta, mas fazemos depender o nosso voto em termos finais da introdução de alterações muito significativas e algumas delas que, como aqui tive a oportunidade de dizer, para que tudo fique claro, são para nós linhas vermelhas inultrapassáveis. E, portanto, esforçar-nos-emos para que haja um trabalho de especialidade rigoroso, aturado, capaz de melhorar significativamente esta proposta, mas se realmente, enfim, verificarmos que se mantém boa parte das soluções e, portanto, não há uma alteração significativa do conteúdo, termino, Sr. Presidente, nessa altura nós, naturalmente, não poderemos acompanhar o resultado final. É isto. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito telegraficamente para concluir o debate, é inegável e concordamos com a avaliação de que
uma mudança de paradigma com impacto nas estruturas que são responsáveis pela sua aplicação, nomeadamente na CNPD, obviamente terá que ser acompanhada de um reforço da capacidade de reação àquilo que são as competências novas. Mas também não esqueçamos que o facto da forma de fiscalização deixar de ser ex ante e passar a ser ex post também significa libertação de recursos hoje alocados a esse tipo de avaliação que podem ser reordenados, e aquilo que colocamos no nosso projeto de lei é a tentativa precisamente de reorganizar e dar a pista que se segue para o caminho que se segue, melhor dito. Por outro lado, a questão dos recursos também é relevante, isto é, há uma quantidade relevante de recursos que eram gerados por receitas próprias da entidade decorrente da atividade que realizava, que obviamente deixa de poder contar com elas uma vez que desaparecem os processos prévios, e é matéria que a Assembleia, talvez não nesta sede legislativa, mas na sede de entidade responsável pela aprovação do orçamento da CNPD, porque se trata de uma entidade na órbita da Assembleia, seguramente também teremos que encarar, simultaneamente com uma própria questão do mapa de pessoal e do quadro de pessoal, que também aí se coloca. Mas, Sr. Deputado José Manuel Proeza, quanto à questão da autonomia administrativa e financeira, fundamentalmente aquilo que não fizemos nesta fase foi um corte profundo com aquilo que é a prática em relação às várias entidades similares à CNPD que funcionam na órbita da Assembleia. Eu penso que esse debate até pode ser positivo e útil de o fazer, e este até poderá ser este momento, mas de facto corremos contra o tempo neste sentido da maior urgência em assegurar este aspecto, que é dotar no imediato de uma clara de definição das competências da entidade. Mas temos total abertura para um aprimoramento do diploma, para a melhoria daquilo que lá se encontra e, obviamente, também para atender, e a concluir, Sr. Presidente, para aquilo que também traduzem objeções de fundo em relação às quais, obviamente, compreendemos e estamos a elas receptivos. Mas, e só para concluir, Sr. Presidente, mas faça isto, penso que as soluções que estão vertidas na proposta de lei, de facto, vão pelo caminho que me parece a boa técnica legislativa em matéria de direitos fundamentais. Tentar não criar soluções excessivamente espartilhadas e fechadas, ter normas que adequam e dão espaço à ponderação e ao equilíbrio de vários direitos fundamentais em presença, o que obviamente tem que se refletir também na forma como articulamos as competências de cada uma das entidades. Mas reiteramos, é verdade que é fundamental a entrada em vigor o mais depressa possível da lei, mas isso não pode prejudicar a qualidade do trabalho legislativo e estamos disponíveis para um exercício complexo por essa mesma razão, de ser rápidos, mas ainda assim conseguir aprofundar a qualidade do diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, estamos em condições de passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos,